Hoje eu vou compartilhar com vocês quais são os traços de personalidade e comportamentos que seriam as famosas red flags, ou seja, de pessoas não seguras, pessoas que a gente deveria estar um pouco mais atento antes de sair confiando. E como diria o Henry Cloud, infelizmente, às vezes a nossa habilidade para escolher um carro é melhor do que a habilidade que a gente tem para escolher parceiros e amigos. Bom, gente, esse vídeo é baseado em um dos livros do Henry Cloud e eu vou deixar o link do livro aqui embaixo na descrição, caso vocês se interessem em aprofundar no assunto. E o que ele fala que eu acho muito interessante é o seguinte, que a gente pode até se atrair pelo externo de alguém, ou seja, a aparência da pessoa, a inteligência, ou até mesmo o status dessa pessoa e o que foi que ela alcançou aí ao longo da vida. Por outro lado, a gente experiencia e se relaciona com o interno. Isso quer dizer o caráter, a personalidade, as feridas não curadas, os traumas e também todos os outros traços positivos que essa pessoa tem. E justamente por isso que a gente tem que conseguir identificar o que são essas famosas red flags, o que são esses traços e comportamentos de pessoas não seguras, para a gente saber um pouquinho melhor onde que a gente está se metendo. Antes da gente começar, no entanto, eu preciso destacar com vocês o seguinte: não se trata simplesmente da gente dizer que uma pessoa tem tal comportamento ou tal traço. A gente vai precisar aí avaliar um gradiente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer com qual força ou com qual frequência esse traço ou esse comportamento aparecem nessa pessoa e aparecem nas relações que essa pessoa tem com os outros. Isso sim que é o que vai determinar se é de fato uma red flag ou não. Além disso, um outro ponto que eu quero dizer com vocês antes da gente começar é para você também aí estar preparado para descobrir algumas coisas não tão legais assim sobre você. Mas, gente, faz parte, né? A gente não é perfeito. Que bom que agora a gente possa descobrir então para talvez poder mudar. Pois bem, há uma variedade aí de pessoas não seguras, eu poderia dizer. Porém, a maioria delas se encaixam em 3 categorias principais: os que abandonam, os críticos e os irresponsáveis. As pessoas que abandonam são aquelas que não conseguem finalizar relacionamentos. São pessoas que preferem ter apenas conhecidos ao invés de se aprofundarem nas relações. Elas têm dificuldade em se comprometer, têm muito medo do abandono e justamente por isso saem das relações e abandonam antes mesmo de serem abandonadas. Já os críticos são pessoas que julgam demais os outros, falam a verdade nua e crua e não costumam ter muito espaço para gentilezas e empatia. É comum que quando a gente está se relacionando com críticos, a gente se sinta aí bem ansioso, sentindo que a gente não pode cometer nenhum erro, porque sabe que aquele erro vai ser visto e vai ser comentado. Os críticos se preocupam muito mais em confrontar os erros alheios do que aprofundarem as relações e se conectarem. São pessoas que raramente perdoam os erros alheios, acham que tudo é imperdoável. Elas julgam com muita frequência e também costumam estar aí apontando os dedos para os outros. Já os irresponsáveis são pessoas que têm muita dificuldade em cuidarem de si e cuidarem do outro. Buscam a gratificação instantânea e raramente consideram as consequências das próprias ações. Quando você convive com uma pessoa assim, é bem comum de você se encontrar em situações nas quais você tem que limpar a bagunça que eles deixam para trás, sabe assim? Você talvez peça desculpas em nome dessa pessoa ou até crie desculpas para essa pessoa. Você dá uma chance atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. E você costuma pagar os preços pelos erros dessa pessoa. E é aí que você pode acabar se tornando um controlador e ressentir essa pessoa por tudo que ela te faz passar. É importante dizer que para todo irresponsável há, no entanto, um facilitador, que é a pessoa que protege o responsável da bagunça que ele mesmo cria. Eu diria aqui que é típico da pessoa codependente se relacionar com pessoas que têm esse tipo de personalidade. Bom, gente, essas 3 categorias elas já nos ajudam muitíssimo. E eu diria que elas são bem úteis para a gente ter aquela carta na manga quando a gente precisa analisar uma situação aí de forma mais rápida e ágil. Porém, agora eu vou dar uma lista de outros traços e comportamentos para te ajudar a identificar de uma forma melhor.
Porque eu imagino que se você tiver uma pessoa aí em mente, talvez a gente passar por essa lista vai te ajudar a ter mais clareza. Então vamos a elas. Característica número 1. Pessoas não seguras não costumam admitir as suas próprias fraquezas. Elas vivem a vida como se não precisassem de ninguém. Característica número 2. Reagem de forma defensiva e têm muita dificuldade em receber um feedback. Elas não suportam serem questionadas, principalmente se elas estiverem sendo colocadas frente a frente com a própria imperfeição. O problema disso, gente, é que quando a gente se relaciona com alguém que é assim, a gente acaba carregando as dores da relação com a gente, porque fica muito difícil a gente expressar para o outro o que é que acontece na relação que nos fere, compreende? Além disso, uma pessoa que não enxerga as próprias falhas e não admite os próprios erros, ela dificilmente vai mudar. E a dor que ela pode causar às pessoas em volta dela vai continuar. Número 3. Pessoas não seguras costumam agir de forma sarcástica ou como quem sempre tem razão, ao invés de serem humildes e se autoquestionarem. Além disso, elas sempre se acham as certas das situações, se colocam acima dos outros em um pedestal e se veem como superior. Número 4. Pedem desculpa, mas não mudam de comportamento. E há um grande risco de que o futuro carregue as mesmas dores e feridas do passado. Número 5. Evitam trabalhar em seus próprios problemas, ao invés de lidar com eles e buscarem a ajuda necessária. Então essas pessoas, elas comumente não admitem que têm problemas, não buscam ajuda, não assumem seus erros, não perdoam aqueles que o feriram, não estão no processo de crescer, de amadurecer ou de aprender, e culpam os outros pelos seus próprios problemas. Ponto número 6. Exigem a confiança dos outros sem ainda terem conquistado a confiança das pessoas à sua volta. Pessoas não seguras, elas querem que os outros acreditem e confiem nela logo de cara. Elas não dão o tempo ao tempo. Enquanto que as pessoas seguras, elas meio que provam ao longo do tempo que merecem a nossa confiança. Seja por meio da consistência, seja por meio dos comportamentos mesmo e dos traços de personalidade que elas têm. Número 7, as pessoas não seguras acreditam que são perfeitas, não admitem as próprias falhas. Número 8, culpam os outros ao invés de assumirem a responsabilidade pelo que elas devem assumir responsabilidade. São pessoas que não querem fazer o trabalho duro, às vezes se mantêm com raiva, paralisados, amargos aí por uma vida inteira. Quando não gostam de algo, rapidamente buscam culpados e agem como se os outros é quem precisassem mudar e se adaptar. Número 9, mentem ao invés de falarem a verdade. Número 10, ficam estagnados ao invés de crescerem. Número 11, evitam a proximidade ao invés de se conectarem. Número 12, se preocupam desproporcionalmente com o eu ao invés do nós. Pessoas não seguras são muito autocentradas. Elas têm pouca empatia. Número 13, resistem à liberdade pessoal. Tem uma dificuldade em aceitar a liberdade pessoal e entender que cada pessoa é cada pessoa. Podem ser, inclusive, controladores. Número 14, condenam as pessoas ao invés de terem um olhar empático e compassivo. 15, não se relacionam de igual para igual. Ou estão ocupando a posição de pai nas relações, ou estão ocupando a posição de filho. Número 16, são instáveis ao longo do tempo, ao invés de serem consistentes. E aqui, para a gente aprofundar nessa pergunta, você pode se perguntar o seguinte: essa pessoa cumpre com o que fala? Ou essa pessoa faz promessas que não consegue manter? Número 17, são para nós uma influência mais negativa do que positiva. Quando a gente convive com pessoas seguras, a gente vai se tornar pessoas melhores também. E número 18, fofocam ao invés de manterem segredo. Bom, gente, a lista é gigante, mas eu espero que ela possa aí te ajudar a te dar um direcionamento, né? Se você tá com essa dúvida se deve ou não confiar em alguém. Quero dizer que os itens dessa lista, não é que você precisa aí checar todos esses boxes, né? Na realidade, eu diria que isso é praticamente impossível de acontecer, assim eu espero. Porém, vê aí qual que é o gradiente com que essas características aparecem, com qual força elas aparecem ou tais comportamentos aparecem. Isso que é o que vão dizer pra gente se essas red flags são de fato
um motivo para a gente se tornar preocupado. Porém, lembre-se, uma red flag é uma red flag. Ela vai estar justamente indicando que a gente deve estar atento a alguns outros sinais. Mas não necessariamente que essa pessoa é uma péssima pessoa. Ela tá ali lidando com as questões dela, tá vivendo o processo dela e esperamos que um dia ela também possa aí se encontrar e se analisar, se melhorar e tudo mais. Bom, gente, um comentário rapidinho antes da gente encerrar esse vídeo, que é a respeito do autor, o Henry Cloud, que eu falei do livro. Se você não se afiniza com as áreas da espiritualidade, então talvez esse livro aí não seja tão indicado para você. Ele é um psicólogo norte-americano, mas lá nos Estados Unidos é muito comum que esses profissionais eles se encaminhem por esse viés mesmo da espiritualidade. Então, se você tem alguma reserva em relação a isso, o Henry Cloud em particular é cristão, ele faz várias referências aí à Bíblia, então talvez seja uma leitura que não vai ser tão interessante para você e que talvez você ache um pouco maçante ou não tão legal. Por outro lado, se você se interessa também pelo assunto, fica mais uma vez a recomendação do livro. É um livro brilhante, excelente e eu recomendo muitíssimo a leitura. E depois dessas tamancadas todas, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal para a gente poder se rever em breve. O meu recadinho de hoje era esse. Se cuidem. Tchau!